Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Canal Rural. Estamos ao vivo para todo o Brasil, pelas redes sociais, para discutir um tema super relevante, que é a regularização fundiária, preservação da Amazônia e dignidade no campo. Quero já apresentar os participantes deste debate. Temos a honra de estar com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Muito boa tarde, vice-presidente. Uma satisfação contar com a sua presença para esse debate. Seja muito bem-vindo. Acredito que daqui a pouquinho nós vamos restabelecer o contato com o vice-presidente. Quero já cumprimentar o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, Evaristo. Boa tarde. Estou te ouvindo muito baixinho. Ótimo. Vamos melhorar isso para que a possa nos ouvir com clareza. Obrigada, Evaristo, pela presença. A gente vai corrigir as questões técnicas para continuar levando um conteúdo de qualidade para a nossa audiência. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, muito boa tarde, seja bem-vindo. Super baixinho, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, meu querido vice-presidente. Boa tarde, meu caro amigo Aldo Rebelo. Boa tarde, Evaristo. É um motivo de muito orgulho para nós poder disputar uma sala com tanto prestígio, tanta compreensão do processo amazônico e com tanto poder de solução. Estamos juntos. Muito obrigada, deputado. Quero cumprimentar o ex-ministro da Defesa e relator do Código Kelly, Florestal Brasileiro. Não dá para ouvir, seja Kelly. muito bem-vindo. Estão conseguindo nos ouvir? O que está acontecendo? Nós testamos. Aldo, está me ouvindo? Aconteceu alguma questão? Estão nos ouvindo, gente? Boa tarde. Bem baixinho. Bom, perfeito. Vamos recuperando. A equipe técnica do Canal Rural está cuidando disso para a gente melhorar essa comunicação. Todos os testes foram feitos. Eu quero saber se o vice-presidente da República também consegue nos ouvir neste momento. Estou ouvindo bem agora, Kelly. Já ouvi aí a saudação do nosso amigo deputado Alceu, né? Então, estamos ouvindo tudo aqui. Estou com a imagem aí do nosso ministro Aldo Rebelo e Evaristo, por enquanto, só tem o som dele. Muito obrigada, perfeito. Aldo Rebelo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco também. Boa tarde, Kelly, boa tarde, prezado vice-presidente Hamilton Mourão, prezado amigo Evaristo de Miranda, prezado amigo Alceu Moreira. É uma alegria poder reencontrá-los em torno de um tema de tão grande relevância para o nosso país. Muito bom, então vamos direto ao ponto, é o que a nossa audiência também quer saber, e eu quero dirigir a primeira pergunta ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Neste debate de regularização fundiária, a primeira questão é como separar a grilagem daqueles que têm direito legítimo à terra, na sua opinião. Bem, nós temos os instrumentos, né, que permitem, né, que a gente consiga, né, fazer essa separação do joio do trigo. Existe muita mistificação em relação a essa questão da grilagem, né? Ela é colocada como se todo mundo que está estabelecido na Amazônia fosse um agrupamento de irregulares de grileiros, e ela não funciona dessa forma, né? Nós, dentro do Conselho Nacional da Amazônia Legal, temos buscado aprimorar os nossos sistemas de monitoramento e apoio à decisão, né? E, consequentemente, né, dentro em breve, nós teremos um sistema integrado e capaz, né, de atender a qualquer indagação a respeito de uma porção de terra localizada na Amazônia. Se tem CAR, se não tem CAR, se está dentro da base do Estado, se é terra pública, se não é terra pública. Então, tudo isso estará unicamente em uma base de dados. É o trabalho que vem sendo feito lá pelo GIPAM,
que é o grupo que nós constituímos dentro do Sensipan, é o Grupo de Integração e Proteção da Amazônia, que tem pessoas de todas as organizações que se dedicam a esse trabalho. Então, lá estão o pessoal do Sensipan, está o pessoal do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, né, da Embrapa, então, de todas as organizações, Polícia Federal, então, todas as organizações que têm interesse. Porque esse foi um dos primeiros problemas que nós já sabíamos que havia, né, e que estamos procurando consertar. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada, vice-presidente da República, Milton Mourão. Estamos começando esse debate ao vivo pelas redes sociais. Eu quero já trazer a participação do pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, que mapeou quem é o mundo rural da Amazônia. Afinal de contas, quem faz parte desse mundo rural na Amazônia? Evaristo. Bom, boa tarde a todos. O mundo rural da Amazônia existe. Tem gente que desconhece essa existência. Tem gente que nega essa existência. Tem gente até que quer, se possível, acabar com esse mundo rural. Mas esse mundo rural existe. E nos últimos 2 anos, nós tivemos um avanço nos instrumentos que o nosso vice-presidente acaba de evocar com toda a razão. Quer dizer, nós demos um avanço muito grande nesses instrumentos. Nós temos instrumentos que são os primeiros agropecuários. Nós fizemos um censo lá na Amazônia, eu aqui falo sempre do bioma Amazônia. Esse censo agropecuário identificou na Amazônia cerca de 678 mil estabelecimentos agropecuários. Só que há uma novidade nesse censo. A coordenada geográfica de cada estabelecimento está fornecida. Então, a gente pode ver no mapa, eu não estou compartilhando, não sei se vocês estão me ouvindo? Muito bem. Sim, estou ouvindo. Está me ouvindo bem? Nesse mapa é possível ver, não sei se vocês estão vendo o mapa. Sim, todos os estabelecimentos estão plotados aí pela Embrapa. Então, nós temos primeiro esse instrumento. Aí nós temos já quase 700 mil estabelecimentos agropecuários, unidade de gestão. Por outro lado, nós temos o cadastro ambiental rural, que já foi evocado aqui. Na Amazônia, temos 534 mil cadastros realizados, com detalhamento de 10 metros. Tudo isso está cadastrado. Quando a gente junta os dois e cruza essas duas coisas, nós chegamos a um total de 1 milhão de produtores rurais no bioma Amazônia. 1 milhão que nós temos o CPF, nós temos o CNPJ, nós temos o cadastro, tem uma ficha no IBGE. Então, essa possibilidade de separar o joio do trigo é real. Agora, existe aí para regularização, eu queria concluir sobre essa segunda coisa, a área pública e a área privada. Eu acho que na área pública nós poderemos, na regularização fundiária, avançar muito rapidamente. Porque nós temos 2.405 assentamentos agrários, estão todos cadastrados no INCRA, também na Embrapa, e, teoricamente, levou-se para esses assentamentos 521 mil famílias. Quer dizer, 500 mil de famílias foram levadas pelo Estado para a Amazônia nos últimos 30, 40 anos. Tudo isso está cadastrado direitinho. Nós fizemos, a imensa maioria, 99%, menos de 4 módulos. Aí nós cruzamos com esse dado do censo, com isso eu vou concluindo, e com o dado do CAR. Esse censo agropecuário, dessas 520 mil famílias, quantas ele visitou? Quantas ele achou nos assentamentos? Pois bem, ele achou uma quantidade de 200 e poucas mil, e o CAR é um movimento diferente. No CAR é o agricultor que vai em direção ao Estado. No censo é o Estado que vai em direção ao agricultor. No CAR é o agricultor que vai em direção ao Estado fazer seu cadastro. No total, 303 mil desses produtores estão no CAR e ou no censo. Não é? Eu dou um exemplo aqui para concluir. É o assentamento Quixadá, que existe desde 1991, com 1.000 famílias lá no Acre. Esse assentamento
na base da Embrapa, nós podemos ver claramente todos os lotes, quem cadastrou no CAR, quem não cadastrou. Eu estou fazendo um zoom. Isso que eu estou dando esse último exemplo aqui é o exemplo do Acre, desse assentamento, mas nós temos isso para qualquer município da Amazônia, para qualquer assentamento, para qualquer caso. Isso está organizado. Vocês estão vendo aqui, nessa parte de cima, esses vermelhinhos são lotes cadastrados no CAR. Quer dizer, o produtor cadastrou o seu lote no CAR. Ele fez o CAR. E mais, esse pontinho verde significa que o IBGE foi lá e levantou. Então, isso aqui você pode regularizar, dar título de olho fechado. Pode dar título para eles de olho fechado. Olha a casinha dele, está lá, né? Aqui nós temos um caso diferente. O produtor foi visitado, aqui temos 2 lotes, eles foram visitados pelo IBGE, quer dizer, tem uma ficha lá no IBGE, estão lá no INCRA também, mas eles não fizeram o CAR ainda. Mas isso não impede, você pode também regularizar de olho fechado, né? Dá para ver aqui os 2 imóveis, né? Nesse local. E aqui nós temos um outro caso, 2 lotes que o IBGE não visitou por alguma razão, mas que se cadastraram no CAR, quer dizer, cada um deles tem um CPF, um CN direitinho lá no cadastro do CAR. Esse aqui é o estado de Rondônia. Olha o estado de Rondônia, 116 mil imóveis. Se eu vou para o município de Machadinho do Oeste, eu tenho todos eles aqui cadastrados e posso chegar no nível de detalhe de cada lote. Então, concluindo, existe um mundo rural na Amazônia, ele está hoje qualificado e quantificado com dados oficiais. Não é dado de ONG, não é estimativa, são dados oficiais do IBGE, do Serviço Florestal Brasileiro, essa congregação que o nosso vice-presidente evocou. Então, com métodos científicos, nós poderemos, no curto prazo, regularizar 300, 400 mil agricultores em áreas públicas. Sensoriamento remoto, geoprocessamento, são amplamente suficientes. Espero que a imagem que eu mostrei tenha dado a demonstração rápida de como isso está na mão para ser feito. A grande dificuldade são recursos, realmente, recursos financeiros para operar essa regularização. Eu sei que a ministra da Agricultura havia solicitado, o Alceu pode talvez dizer melhor, cerca de 400 milhões, mas só teve disponibilizado 70 milhões, mas nós temos que superar, precisamos ter recursos. Não há problema, e concluo, metafísico, metodológico, operacional, não há, nós precisamos de recursos, não é? Coordenar essas operações. Tenho certeza que o Conselho Nacional da Amazônia Legal pode encaminhar isso, federando essas iniciativas, não é? E o alcance político do que nós vamos fazer vai ser enorme, acho que vai ser histórico. Nós temos uma dívida com a imensa maioria desse 1 milhão de produtores. Perdoe se eu fui um pouco longo aqui nessa resposta. Muito obrigada, Evaristo, pelos estudos, pelo levantamento. Gostaria de continuar essa discussão, trazendo já para a conversa Aldo Rebelo e saber de você que tipo de obrigação um produtor que recebeu o título da terra vai assumir, quais as contribuições do ponto de vista ambiental na sua avaliação, também usando os dados que o professor Evaristo acabou de trazer para a gente. O primeiro registro é que essa agricultura e essa pecuária, embora tenha uma fase recente de expansão, mas ela tem 300 anos na Amazônia. A Amazônia não é uma área de ocupação recente. Os registros, os diários do padre João Daniel, do século XVIII, indicam como era o manejo, inclusive, dessa pecuária, dessa agricultura, além das outras atividades econômicas. É preciso registrar que a Amazônia entrou definitivamente na agenda do mundo. A Amazônia tornou-se uma espécie de mina de ouro desse mercado emergente de crédito de carbono. Sequestrar carbono não é uma coisa barata e nem simples, é preciso de área verde, de floresta e de área reflorestada. E você sente no mundo inteiro que a Amazônia é, de novo, o Eldorado agora desse novo mercado. Por essa razão, a questão geopolítica não é simples, é preciso, em primeiro lugar, a reafirmação
da soberania do Brasil, ela não está em debate, e nós não vamos fazer nenhum tipo de concessão a ninguém nesse terreno. Em segundo lugar, registrar o direito da população da Amazônia ao pleno desenvolvimento material, espiritual, científico, tecnológico. Nós não temos infovias na Amazônia, é tudo pouco dinheiro. O Ministério da Defesa e da Ciência e Tecnologia, quando eu passei pelas duas pastas, tinham essa iniciativa de fazer infovias fluviais, aproveitando o leito do rio, porque não há internet na Amazônia. Essa região está condenada, de certa forma, a ficar para trás na infraestrutura da comunicação moderna. Então é preciso declarar que essa população tem direito ao pleno desenvolvimento, a urbana, das capitais e as populações também do campo. Os agricultores, os indígenas, os ribeirinhos não têm acesso a esse serviço essencial, que é o serviço da comunicação moderna, que é a internet. Em terceiro lugar, registrar aqui que as populações indígenas permanecem ainda em muitas das regiões do Brasil, principalmente na Amazônia, abandonadas. Não fosse a presença das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Força Aérea, levando algum tipo de prestação de serviços, os nossos irmãos indígenas permanecem ainda numa penúria. Você visita as aldeias, é um índice muito elevado de tuberculose, de subnutrição, e naturalmente há aproveitadores dessa situação, que se servem dessa situação dos índios para se aproveitarem. E a questão da preservação, as iniciativas importantes de proteção do meio ambiente, que nós devemos reforçar, mas reforçar porque é preciso também destacar que não há no mundo, no planeta, em nenhum país, uma área mais protegida do que a Amazônia. Se tomarmos o estado mais importante, o maior estado da Amazônia, que é o estado do Amazonas, 97% do jeito que Deus deixou, coberto de vegetação nativa. O Amapá, 80% é terra indígena e unidade de conservação. E dos 20% restantes, 80% tem que ser destinado à proteção ambiental. No fundo, você tem 4% do estado do Amapá disponíveis para alguma atividade econômica, 6% do estado de Roraima. E nós vamos agora ficar na defensiva achando que somos o réu, o vilão do mundo. Não. Não, o mundo tem que reconhecer e nós temos que demonstrar, que explicar como é que nós estamos protegendo. Por essa razão, eu creio que se levantarmos a cortina de desconhecimento, de ignorância, inclusive no nosso país, na mídia do sul do país, se quando a Folha de São Paulo, o Valor Econômico ou o Globo quiserem conhecer a Amazônia, ao invés de entrevistar uma ONG que tem uma sede em Amsterdã e uma franquia em São Paulo, vai entrevistar o Instituto de Pesquisa da Amazônia, vai entrevistar a Embrapa, vai entrevistar o Museu Paraense, o Museu Emílio Gueldi, vai entrevistar a Universidade do Pará, a Universidade do Amazonas. Ali tem um conhecimento acadêmico acumulado sobre a nossa região, sobre a história, sobre a memória recente. Esse Museu Gueldi tem 150 anos, mas não. Quando a mídia quer saber, a mídia nacional e a internacional quer saber sobre a Amazônia, chama uma ONG. Uma ONG que não tem um pesquisador, um biólogo, um botânico, um agrônomo, não tem nada. O que é que eles vão dizer sobre a Amazônia? Vai ser apenas uma discussão do que acham, porque verdadeiramente não tem conhecimento acumulado para explicar o esforço do Brasil perante o mundo. Não adianta xenofobia, não adianta também o confronto. Explica os estrangeiros que querem vir para aqui, vamos mostrar como é a Amazônia, como funciona. Eu já fiz isso algumas vezes e é um esforço que nós devemos praticar, demonstrar, trazê-los para aqui. Agora, trazer gente séria, trazer as universidades da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, de qualquer lugar, os institutos de pesquisa, e não gente que faz da questão ambiental um meio de vida, né? Uma profissão respeitável, mas não é com esse caminho que nós vamos resolver a situação. E nem também achando, como muitas vezes acha a nossa diplomacia,
que nós vamos nos salvar é porque a civilização ocidental é quem mais pressiona a Amazônia, é a França, a Alemanha, a Inglaterra, as ONGs americanas. Esse pessoal, não, a nossa diplomacia precisa ser mais profissional, mais eficiente. E o Ministério da Fazenda precisa colocar dinheiro, recurso na Amazônia, tá certo? Para a gente não depender, nem os povos da Amazônia dependerem dos recursos das ONGs. É isso que Muito bem. Eu acho, são essas providências que nós deveríamos adotar, né? Ter plano, explicar e ter plano para a Amazônia, desenvolver e proteger. Muito obrigada, Aldo Rebelo. Quero trazer para essa conversa o deputado presidente da Frente Parlamentar, saber neste momento como a legislação em vigor, deputado, pode ajudar a resolver o problema deste contingente de pessoas que esperam pela regularização fundiária, hein? Pois é, Severo. Nós, na verdade, quando conversamos sobre a Amazônia, e se eu for trabalhar só o projeto que está na Câmara de regularização fundiária, eu vou perceber o seguinte: embora do ponto de vista percentual resolva 90%, 91% de todos os produtores que estão lá, se nós vamos pela 163 e olharmos para um lado da 163, vai ter gente que tem 4 módulos, tem meio módulo, 2 módulos, mas tem gente que tem 6,7, tem 8, tem 9. E nós, então, vamos ficar com uma renda, porque vai até 6 pode dar título de escritura pública e registro, e depois de 6 é proibido, porque não sei. Não tem. É posse mansa e pacífica, o cidadão produz a vida inteira, ele foi colocado ali pelo Estado, tem karmas, ele não pode fazer porque ele tem mais de 6 mil. Eu vejo essas resistências, pessoal, com algo que não tem nenhuma lógica. A Amazônia, preconceito da natureza biológica, e aí sim, na minha visão, ele reflete um corpo multilateral que a cada face tem um interesse. E não dá para responder a Amazônia com questão de natureza rasa. É preciso saber quem se refere à Amazônia, qual é o interesse que ele tem para fazer essa referência. Agora, claro que a desinformação, o que nós estamos vendo aqui, com essa riqueza de detalhe, tenho a impressão que nem 0, alguma coisa por cento de um inteiro do Brasil conhece. O desconhecimento sobre a Amazônia permite todo tipo de manipulação de dados. E uma constante: aqueles que mais falam da Amazônia são os mesmos que são contrários a legalizar o queijo de madeira, para continuar vendendo contrabando, são os mesmos que são contrários à legalização do garimpo, para que ele sem nenhum ambiental, sem nenhuma legalização, e são os mesmos que são contrários a dar o título de propriedade das pessoas que estão lá, escritura pública e registro. Se tu olhar nesse mapa, sempre são as mesmas pessoas que dizem que querem proteger a Amazônia, mas desejam que ela continue como está, para continuar manipulando a Amazônia de acordo com seus interesses. Não raro, são comunidades internacionais que fazem largos discursos na Europa, mas que são eles próprios que praticam o crime dentro da Amazônia. Eu acho, nesse momento em que o general Mourão está na liderança deste grupo, não podia estar com a autoridade política, que tem maior autoridade sobre isso, e condição intelectual para buscar no país e fora dele as pessoas que têm capacidade de construir uma narrativa de solução que tenha lógica e fundamento científico, para que não se continue fazendo essa discussão estéril sobre a Amazônia, que serve a tantas pessoas pela desinformação. Poderia pensar o seguinte: se nós falarmos que a Amazônia é um conceito fiscal, e se nós dissermos que grande parte do Mato Grosso tem cerrado, tem vegetação de transição, por que ele está na Amazônia? Se é um conceito fiscal, por que não é possível discutir com outra lógica esse bioma? Porque se mexer na Amazônia, imediatamente o mundo inteiro diz que nós estamos querendo reduzir a Amazônia para poder desmatar. Então, nós, na verdade, estamos prisioneiros de uma cerca invisível que impõe sobre nós preconceito e nos mantém sob domínio. Nós não estamos conseguindo sair disso.
E é disso que nós estamos falando. Trazer para dentro desse debate os interlocutores que têm condição de ter essa compreensão, ou de natureza científica, ou de natureza comercial, ou de natureza jornalística, para a compreensão do processo, mas esse tem que ser identificado, tem que conhecer a Amazônia em toda a sua extensão, para poder imediatamente estabelecer uma coisa que é a única coisa que a Frente Parlamentar deseja: a verdade sobre a Amazônia. Nós queremos a verdade, nada mais do que isso. Nunca ninguém vai ouvir da nossa boca que nós queremos que desmatamento ilegal, queimadas ilegais. Agora, vamos permitir ou não que o índio continue fazendo manejo com fogo? Se essa é a cultura centenária e milenar dele, como fazer? Nós vamos permitir que o cidadão que tem 1.000 hectares, que só pode desmatar 20, que ele desmate os 20 hectares ou não? Está proibido de fazer isso. E quando os dois, o índio e esse cidadão que legalmente desmatou, estão fazendo isso, o INPE soma tudo isso e diz que é tudo desmatamento ilegal e criminoso. E ele é uma instituição que todo mundo conhece. Então é preciso desmistificar esse processo, e nesta reunião de hoje, com o Aldo, com o Evaristo, com o meu querido vice-presidente, eu acho que a gente começa a perceber que existe no país não apenas os dados fidedignos, científicos, capaz de balizar essa plataforma única do país para poder ser expressão da verdade do país internamente para o mundo, mas estando concentrado na vice-presidência da República, inclusive a questão de recurso. Nós, da Frente Parlamentar, se o nosso querido general Hamilton Mourão disser o seguinte: olha, eu estou precisando para isso, o orçamento do ano que vem X, nós vamos conseguir botar na lei orçamentária o recurso necessário, porque ela é prioritária sobre todas as coisas. Precisa ser feita, porque esses cidadãos da Amazônia estão vivendo na sombra. Ter uma pessoa que está lá há tantos anos, que não tem escritura pública e registro, não pode tirar um financiamento, não pode comprar uma máquina, ele está invisível, está no escambo, ele é tratado como o resto de gente. Não há nada que explique isso. Muito obrigada, deputado Alceu Moreira. Gostaria de passar a palavra ao vice-presidente da República e saber do senhor como o Conselho da Amazônia pode contribuir para a regularização fundiária virar uma realidade, e saber também como que o senhor entende essas questões que envolvem recursos financeiros para operar a regularização fundiária no país e até acelerá-la. Muito bem. A tarefa principal do Conselho, né, era coordenar e controlar, né, as ações dos diferentes ministérios, no intuito de que a gente obtivesse uma sinergia das políticas públicas para a Amazônia. Então, nós vimos aí, nas palavras colocadas pelo ex-ministro Aldo Rebelo, pelo Evaristo, exatamente essas questões, né, onde nós temos ações, né, que estão a Ministério da... temos que estão ao Ministério da Defesa, ações ao Ministério da Saúde, né, e que terminam por não haver sinergia e, consequentemente, um desperdício de recurso público, né? Então, essa foi a nossa primeira preocupação. Então, quando eu toquei na resposta inicial, né, na questão da grilagem, né, que nós tínhamos que ter essa construção da base de dados e, posteriormente, né, o Evaristo apresentou todos aqueles dados, né, que estão aí sob o controle ali da Embrapa Territorial e que mostra essa situação dos produtores na Amazônia, né, e como nós temos que levar adiante, né, a regulação fundiária, né, é o ponto que nós estamos hoje exatamente. Né? Eu tenho conversado diretamente com a ministra Tereza Cristina, nós estamos fazendo uma seleção de áreas, né? Então o Evaristo colocou, inclusive, algumas áreas ali no Acre e em Rondônia que são prioritárias para nós, né, para que a gente avance nesse processo, né, criando um procedimento operacional padrão, né, de modo que essas etapas sejam vencidas de forma rápida e nós avancemos das áreas mais simples para as mais complexas. Nós pretendemos, né, num primeiro momento, aí, iniciar ali pelo estádio Rondônia e, a partir daí, avançar para as outras áreas de assentamento existentes aí nos nossos diferentes estados da Amazônia. Essa questão de recurso, né, nós viemos fazendo o levantamento,
é importante, né, na minha visão, que a gente consiga reativar o Fundo Amazônia, a discussão que eu tenho tido com os representantes dos países doadores. Nós temos mais de 2 bilhões de reais ali para serem utilizados, e uma das finalidades do fundo era exatamente apoiar ações dessa natureza, como a regularização fundiária. Então, é algo que nós podemos trazer para dentro do nosso orçamento e, como consequência, dispor desse recurso dentro de um planejamento, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, nós temos que ter objetivos intermediários a serem atingidos. No primeiro semestre de 2021, vamos fazer 150 mil títulos, no segundo semestre, outros 150 mil, e assim sucessivamente, até zerarmos, né, esse passivo que vem se arrastando aí ano após ano, como foi colocado, né, na primeira questão, né, de mais de 10 anos de passivo nessa questão. Outra coisa que eu queria destacar, e que foi muito bem ressaltada pelos que falaram antes de mim, né, nessa questão do desconhecimento. Então, nós temos essa questão das queimadas, né? O dado, por exemplo, no dia 26 de agosto, é que nós tínhamos 24 mil focos de calor da Amazônia Legal. Ora, minha gente, a Amazônia Legal tem 5 milhões de quilômetros quadrados. 24 mil focos de calor significa que tem um foco de calor a cada 200 quilômetros quadrados. Isso é uma agulha no palheiro. E o que está sendo colocado aí para o mundo inteiro? Não, que a floresta está queimando, que a Amazônia está queimando. Eu vejo editorialistas e formadores de opinião escrevendo que a fumaça está prejudicando as pessoas. Então, eu não consigo entender de onde que essas pessoas conseguem extrair esses dados e não querem ouvir isso, né? E dessas queimadas, né, nós temos 17% dela em área privada, que, em princípio, é uma queimada legal. Temos queimadas em terra indígena. Quem é que diz que a queimada na terra indígena é ilegal? Como foi colocado, que é uma forma do indígena fazer o seu manejo, né? Então, é difícil estabelecer isso enquanto nós não conseguimos todos esses instrumentos de monitoramento. E o que você vê é um tratamento preconceituoso dos dados, sempre procurando estabelecer essa pressão em cima do país, não é? E colocando o Brasil como um vilão, não é, nessa questão ambiental, quando nós não somos vilões nenhum. Tá? Então, é isso que eu gostaria de dar um depoimento a esse respeito para os nossos participantes desse debate. Muito obrigada, senhor vice-presidente. Quero passar a palavra ao Evaristo Miranda e trazer um outro ponto também nesta conversa, referente a um artigo que o senhor escreveu, professor Evaristo, falando sobre a necessidade de um plano para 10, 30, 50 anos para esta região. O que inclui este plano e por que ele é a saída na sua visão? Bem, essa é justamente, como disse o nosso vice-presidente, uma das missões, não é? Do Conselho, dessa federação de iniciativas, porque vale pouco você ter diagnósticos, dados acumulados, se você não diz para onde você vai. Né? E eu até entendo que lá no exterior não fique claro para eles, ainda mais com essa confusão voluntária de parte da mídia, o que o Brasil vai fazer com a Amazônia, né? Então, é fundamental que a gente tenha mesmo um plano, o próprio ministro, vice-presidente, colocou agora, inclusive, até metas, no caso da regularização, mas globalmente para a região. Eu tenho um slide aqui, não sei se ele está visível para vocês. Ele está visível? O mapa da agora Amazônia está visível? Essa região, ela tem hoje 84% da sua vegetação nativa mantida. 2% são grandes superfícies de água. Então, 86% dessa Amazônia, de certa forma, é natureza, né? É o que o Aldo Rebelo disse. Ninguém preserva tanto lugar nenhum, né? Não anda. Ninguém preserva tanto lugar nenhum, né? Então, o país tem exemplo a dar e o plano aponta. Porque quando você tem um plano, com isso eu concluo,
Pode ser que a pessoa lá fora, um país, uma organização internacional, ache que é pouco, ache que é muito, ache que é insuficiente, mas ele está discutindo o seu plano. Então, acho que faz parte dessa visão geopolítica, né, o país apontar. Nós sempre tivemos planos para a região. Os portugueses, a coroa portuguesa sempre teve planos estratégicos. Né? A mesma coisa a coroa brasileira, Dom Pedro I, Dom Pedro II, o Império do Brasil, sempre teve planos, estratégias para essa região. Dom Pedro ocupava com a navegação, etc. Né? A mesma coisa na República, Getúlio Vargas, nós sempre tivemos planos. E, na época do regime militar, também planos importantes para a região. É recente a gente viver um período que vivemos aí nos últimos 15, 20 anos, sobretudo nos últimos 20 anos, onde não há um direcionamento e você tem uma série de iniciativas setoriais. Então, acho que está tudo maduro para o país voltar a ter um plano. Agora, é fundamental que os 27, 28 milhões de habitantes da Amazônia tenham participação decisiva nesse plano. É fundamental que 1 milhão de estabelecimentos agropecuários e unidades de produção tenham participação. Não é um plano feito para eles, né? Tem que ser feito com eles. Muito bem. Obrigada, professor Evaristo. Quero trazer Aldo Rebelo para a conversa e recuperar uma pergunta que fiz lá no início do nosso debate, que é uma das perguntas centrais quando nós falamos de regularização fundiária. Como que a gente separa a grilagem daqueles que têm o direito legítimo da terra? Como avançar para um plano guardando estas questões fundamentalmente? Aldo. É a coisa mais fácil, Kelly, e mais simples do mundo. Porque o grileiro, ele não quer regularização. A regularização para o grileiro é a morte dele. O grileiro precisa da clandestinidade. O grileiro vive da ilegalidade. O grileiro vive da prática criminosa. Como é que o grileiro vai querer se regularizar? Só a ignorância brutal da nossa imprensa, de setores da classe média do Sul e do Sudeste, o trabalho nefasto dessas ONGs para convencer uma parte da opinião pública de que a regularização favorece a grilagem. De forma nenhuma. O grileiro não quer conversa com regularização. Como é que uma atividade criminosa pode ser legalizada se ele vive do crime? Então, isso é uma coisa muito simples. Acho que essa questão da Amazônia exige generosidade, abertura, uma atitude humanitária, mas também nós não podemos ser ingênuos, porque a muita gente não interessa a presença do Brasil na Amazônia. Minha gente, tem uma carta do Dom Pedro II, o nosso imperador, que era cosmopolita, que era sábio, pacifista, escreveu para uma condessa em Paris, dizendo que era contra a abertura do Amazonas à navegação internacional, porque ele temia que se transformasse numa espécie de nova China, onde cada potência tomou conta de um porto. Esse era o receio do Dom Pedro II. Dom Pedro II era xenófobo? Dom Pedro II, não. Era um receio de um patriota, era um receio de um estadista brasileiro. Tem muita gente que não quer essa Amazônia ocupada com a presença de brasileiros. Por essa razão, eles não querem a infraestrutura, eles não querem a logística, eles não querem a infovia na Amazônia, eles não querem a hidrovia, eles não querem a ferrovia que o nosso Euclides da Cunha queria no começo do século passado, eles não querem as rodovias, agora querem proibir que haja a recuperação da Porto Velho Manaus. Escreve um jornalista, eu li nessa página do UOL, dizendo que tem uma rodovia que ameaça a Amazônia. Quando eu fui ver, eu digo, não, deve ser uma matéria importante. Ele foi lá, entrevistou, viu, investigou. Não, escreveu a matéria da Europa, ouvindo uma universidade britânica, uma alemã e uma não sei de onde. Não pode ser uma coisa dessa, não pode. Então, nós precisamos dizer para o mundo inteiro que nós protegemos, que nós vamos fazer esse esforço que o vice-presidente está fazendo, né, de tomar todas as medidas de proteção, mas que nós vamos também proteger um outro lado que não é muito discutido, que é o desenvolvimento. Nós vamos levar infraestrutura, comunicação, elevar a qualidade de vida para toda a população da Amazônia e regularizar todo mundo,
Por que é que você tem que pôr um limite que não se explica? Quem estiver em condições de ser regularizado tem que ser regularizado, do microproprietário de um módulo até aquele proprietário que, de qualquer módulo, eu recebi um documento até da Associação dos Criadores do Pará, com uma série de sugestões muito boas de que essa regularização pode ser feita de forma muito mais simples e muito mais rápida, e dar a essas pessoas a cidadania plena, a posse plena, que é uma dívida, porque na Amazônia também, viu, Kelly, tem outro tipo de grilagem, que é a grilagem oficial, é a grilagem do Estado brasileiro, quando o Estado chega numa área já ocupada, pré-titulada, que o governo levou. Então o governo pega uma população lá do Paraná, do Rio Grande do Sul, leva para a Amazônia e diz, fica aqui, isso aqui é uma terra sem homens para homens sem terra. Aí depois vem o mesmo Estado, na área onde ele colocou aquelas pessoas, ele traça uma linha e diz, agora isso aqui vai ser uma unidade de conservação. E quem está aí dentro é um ilegal, é um criminoso. Não, isso não é razoável, isso é inaceitável. Nesse caso, a grilagem foi a grilagem do Estado contra aquele cidadão que o próprio Estado já tinha colocado ali na sua política dos anos 70 e que ele, infelizmente, não regularizou até o momento em que, dentro dessa área, criou uma flona, uma floresta nacional e outro tipo de unidade de conservação. Isso também existe na Amazônia, aguardando providências para refazer essa injustiça que o próprio Estado brasileiro fez, né, de desintrusão de gente que estava há 100 anos numa área indígena, 100 anos que estava ali. Então vai o Estado e diz, não, o Supremo Tribunal Federal, sem nunca passar nem perto dessa área, decide numa penada que a pessoa que está ali há 100 anos, os descendentes, os netos, os tataranetos, são invasores criminosos. Isso também é outro panorama que, infelizmente, nós temos na Amazônia. Muito bem, muito obrigada, Aldo Rebelo. Passo a palavra ao deputado Alceu Moreira. Deputado, assim como foi colocado pelo Aldo, nós ouvimos de muitas famílias de produtores que foram incentivados a ocupar essa região o lamento e pedindo ajuda para ter a regularização, a posse da terra, mas o parlamento não conseguiu evoluir na discussão porque ficou conhecida como MP da grilagem. O que o parlamento pode fazer por essas centenas de famílias que esperam pela regularização fundiária? Bom, neste caso, fica claro que, de vez em quando, o parlamento exerce a ditadura da minoria. 4 ou 5 pessoas fazem um barulho, e isso é suficiente para não fazer justiça. Isso também faz parte da sombra do desconhecimento, inclusive de quem preside as casas. Ter conhecimento profundo daquilo que deve ser feito. O limite de 6 módulos, por exemplo, é fruto de um acordo. Só podia ser votado se fosse assim. Tá? Por quê? Não tem porquê, a explicação não tem lógica nenhuma. A pessoa que tem 6,7 módulos vai ficar sem escritura pública, com a relação de vizinhança com 2 vizinhos, que um tem 4 e outro tem 5. E ele não pode ter escritura pública e registro, porque ele tem o crime de ter 6,7 módulos. Quem sabe então ele vai ter que fracionar essa área, fazer outro CAR e entregar para um filho, para um tio, para um parente, para poder voltar. Quer dizer, é algo que não é compreensível, porque não é lógico. Tá? Nós estamos, infelizmente, sobre isso, damos o acordo para votar os 6, porque mesmo sendo precário, é melhor do que nada. Tá? Mesmo assim, por qualquer motivo, não vai a voto. E nós continuamos com as pessoas sem escritura pública e registro. Na verdade, essas pessoas são tratadas de maneira absolutamente diferenciada com qualquer outro produtor brasileiro que tem escritura pública da sua terra. Nós estamos trabalhando com políticas públicas. O crédito no Brasil deve cair para o pequeno produtor rural na faixa de 2% ou 3%. Sabe quanto está pagando um cidadão desse que não tem estrada, que não tem energia, que está no abandono da Amazônia? Ele está no escambo pagando em torno de 27% a 30%, trocando a sua mercadoria para poder plantar. Ele está na mão do agiota. Mas aqueles que dizem que os protegem são quem ganha mais dinheiro com isso.
A anarquia da Amazônia serve aos que fazem o discurso mais eloquente, como se protetores fossem. Mas eu queria conversar com o nosso querido vice-presidente da seguinte forma: com esses dados absolutamente cristalinos que nós temos, daqui para frente nós precisamos, assim que nós tivermos saído do Covid-19, conseguirmos fóruns do Parlamento Europeu, conseguir fóruns específicos para mostrar essa verdade cristalina para essas pessoas. Porque durante 20 anos, e continua agora, o Brasil dos vira-lata sendo vendido lá fora. Tem ONGs com interesse comercial pagando caro, ONGs financiados por trades que compram o produto brasileiro e que têm interesse nessa imagem para depreciar nosso produto, para não permitir que a nossa produtividade atinja suas prateleiras. Ou tu acha mesmo que quando um frango brasileiro ocupa uma prateleira da Inglaterra, o francês produtor de frango fica feliz? É claro que não. É disputa de mercado, isso não é Olimpíada. E nós precisamos ter competência para reestabelecer a verdade. Então, a gente precisa ter clareza nisso. Ontem eu estive na Apex. A Apex, diferente dos outros órgãos públicos, tem 340 milhões do seu orçamento para poder fazer promoção dos nossos produtos. A Apex tem escritório no mundo inteiro e ela pode identificar rigorosamente se a fonte que está causando problema de comunicação e imagem do Brasil, se é científica, se é jornalística, se é comercial, ela pode fazer isso e mais. Pode, inclusive, contratar quem quer que seja para poder fazer o contraponto com credibilidade. Então, o convite que faço, meu vice-presidente, é para nós montar uma estratégia de inteligência para poder fazer esse combate sistemático, porque enquanto nós estamos aqui no sentido ofendidos e querendo fazer o contraponto reativo, sem uma inteligência estratégica, eles de fora para dentro estão utilizando os nossos, inclusive, para poder difundir mentiras sobre o Brasil e nós não estamos conseguindo vencer esta luta. Então, a nosso juízo, não temos o direito de falar na terceira pessoa. Se o Brasil não consegue explicar a Amazônia para o mundo, o culpado é o Brasil, não é os nossos adversários. Eles não vão querer que a carne bovina brasileira chegue na Irlanda rapidamente. Com certeza não. E por razões óbvias. E vai continuar assim. Interesse estratégico comercial vai continuar assim. Cada dia teremos uma surpresa querendo tirar o Brasil da frente. Não é desconhecido para nenhum de nós quatro que daqui 10 anos estaremos alimentando o próximo a 2 bilhões de pessoas. Temos genética para produzir 150 sacos de milho por hectare. Se desalisar a água do Nordeste, vão pintar o Nordeste de verde, vai produzir 30 milhões de toneladas de milho e soja. Se quiser produzir, todos eles sabem disso. E vão tentar de todas as formas impedir que isso aconteça. Cabe a nós, brasileiros, competentes, qualificados, cientes do processo e com foco, ter uma estratégia de inteligência para ir poder vencer essa luta, que não é uma Olimpíada, é uma competição de mercado internacional e um assunto de grande interesse geopolítico. Muito obrigada, deputado Alceu Moreira. Quero passar a palavra ao vice-presidente da República e pedir que o senhor vice-presidente faça já os seus encaminhamentos do que vem pela frente, a principal ação que o governo vai tomar no sentido de dar celeridade à regularização fundiária, dadas as centenas de famílias que nos assistem. E eu lembro os demais participantes que nós vamos encerrar exatamente às 15h30, então após o vice-presidente a gente conclui o nosso debate. A palavra é sua, vice-presidente. Bom, muito obrigado aí. E a questão da regularização fundiária, hoje a decisão tomada dentro do Conselho Nacional, enquanto não se aprova o PL 2633, é trabalharmos dentro da legislação existente que permite a regularização por sensoriamento remoto das propriedades até 4 módulos. Então essa decisão já está tomada, nós estamos apenas fazendo a operacionalização disso, né, de acordo com os comentários que eu já teci anteriormente em relação às outras perguntas que me foram feitas, né? Então, isso já é ponto pacífico, acertado junto com a ministra Tereza Cristina, né, e com os apoios que forem necessários.
e recursos nós estamos buscando e acertando junto com o ministro Paulo Guedes. Também eu queria deixar claro aí para os nossos debatedores, e aí complementando a pergunta anterior que foi feita ao meu querido Evaristo, né, sobre o planejamento estratégico do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Nós estamos fechando esse planejamento estratégico, que é o que vai balizar, né, o planejamento do Estado brasileiro para a Amazônia para o próximo período. Esse planejamento ele está dentro das 3 vertentes de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia, e as entregas que nós esperamos com isso. É uma entrega no setor ambiental, com o controle das ilegalidades de desmatamento e queimada e o cumprimento dos acordos que o Brasil tem quanto a metas globais, né, em relação a essa questão da sustentabilidade do clima. No campo econômico, o aproveitamento sustentável dos recursos naturais e minerais e a gestão compartilhada das políticas públicas. Na questão social, o fortalecimento da cidadania, né, para que nós tenhamos um IDH na Amazônia, né, realmente que atenda às necessidades do povo que aí vive, e assim como a proteção das comunidades indígenas. A imagem do Brasil que foi tocada pelo meu amigo deputado Alceu, né, fortalecer a nossa imagem. Então, nós já estamos com planejamento estratégico em execução, utilizando, por enquanto, os meios disponíveis, estamos recebendo apoios vindo da iniciativa privada, né, no sentido de construção de programas, né, e de exposições para apresentar a realidade e, óbvio, né, no momento em que tivermos condições de viajar, não só pelo país, mas como com o resto do mundo, né, vamos discutir cara a cara. Eu mesmo tenho me apresentado para a imprensa internacional, que também é eivada de preconceitos, mas nós temos dado a cara a tapa e procurado, né, apresentar os dados reais, né, de modo que essa turma tenha a imagem correta do país. E, óbvio, a questão de soberania, com efetivamente o Estado brasileiro estando presente em todos os rincões da Amazônia e por todas as suas entidades. A partir daí, eu não tenho a mínima dúvida que nós entraremos num novo momento da Amazônia, com ela ficando verdadeiramente integrada ao restante do país e atingindo aquilo que é o destino manifesto dela, né? De ser, né, não só um celeiro produtor de alimentos, reforçando, né, o nosso hard power como o país capaz de prover segurança alimentar no mundo, mas também como aquele grande propulsor da bioeconomia, que será, dentro da economia do conhecimento que nós estamos entrando, o futuro que se apresenta para as próximas décadas. Muito obrigado aí por essa oportunidade, meu abraço ao deputado Alceu, ao nosso ex-ministro Aldo Rebelo, né, com seu conhecimento fantástico que tem do nosso Brasil e da nossa Amazônia, e ao meu amigo Evaristo, né, com toda a capacidade, todo o conhecimento que ele tem sobre a realidade territorial desse nosso país e, em particular, da Amazônia. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Agradeço pelas suas considerações. O nosso tempo já está encerrado, então eu agradeço já neste momento o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, pelas considerações, pela presença. Agradeço ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, e ao ex-ministro da Defesa e relator do Código Florestal Brasileiro, Aldo Rebelo. Quero aqui fazer o registro da nossa audiência que acompanhou pelas redes sociais e parabenizou pelo debate. O Ronaldo Farias, parabenizando a Frente Parlamentar da Agropecuária pela realização do debate sobre regularização fundiária. Pessoal de Mato Grosso dizendo que é importante regularizar para identificar o ocupante e acompanhar a sustentabilidade. O Visley Ribeiro também dizendo que a Amazônia precisa de desenvolvimento e muito mais. Internautas aqui agradecendo pelas colocações dos senhores. Quero agradecer mais uma vez a cada um, dizer que o canal Rural está aberto para novos debates com este nível de conhecimento que os senhores trouxeram para todos nós. Uma excelente tarde e até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.
Obrigada.